Bem-vindo a este vídeo. Plano de ação para a existência. De acordo com o CDC, estamos em uma tempestade perfeita e eu concordo. Porém, eu também alego que desde o início dos anos 1990 estamos diante de uma tempestade perfeita maior. Todos os humanos experimentaram uma visível queda na expectativa de vida após 1992. Algumas organizações de saúde também afirmam que desde o início da década de 1990 a peste e a tuberculose ressurgiram e isto, em retrospectivo, coincide com o aumento da AMR. Eu afirmo que nós, humanos, precisamos aprender com os ameríndios da Amazônia. Milhares de anos atrás, os ameríndios estavam prosperando, e eles formaram um haplogrupo global e maciço, QM242. E este grupo deixou as Américas e também conquistou a Eurásia e mais tarde a Europa através dos rios OB e Yenisei, e formou todas as culturas antigas. Pergunta: como nós, humanos modernos, podemos estar diante de tempestades perfeitas invisíveis, quando há muito tempo os ameríndios prosperaram tanto? E como seus descendentes, como os Tsimane na Bolívia, ainda apresentam tal saúde do coração e do cérebro excepcional, mesmo enquanto vivem em algumas das piores condições de saúde? Só posso explicar isso alegando que eles tiveram ou fizeram algo que nós não temos ou não fazemos mais. Além deste haplogrupo ameríndio QM242 Queen Mike 242, não há nenhum outro grupo que tenha alcançado este alcance e impacto na formação de culturas antigas. De acordo com a recente pesquisa de DNA antigo de David Reich, o DNA dos europeus ocidentais de hoje é mais semelhante ao DNA dos Amazo-Ameríndios. Existem duas possibilidades. 1. Os ameríndios da Amazônia se expandiram para e através da entrada do rio OB e Yenisei, na Sibéria para o resto do mundo, incluindo a Europa Ocidental. 2. Os europeus ocidentais foram parar nos deltas dos rios OB e Yenisei, com os extremos do Ártico e do permafrost da Sibéria. E em seguida na floresta amazônica. Acho que isso é altamente improvável e não faz sentido. Os ameríndios amazônicos não podem descender de africanos ou europeus ocidentais. 1. Todos os ameríndios da Amazônia têm grupo de sangue exclusivamente o Oscar, e os europeus ocidentais não têm grupo de sangue exclusivamente o Oscar. O grupo sanguíneo, o Oscar, é um grupo sanguíneo recessivo e isto é assim de acordo com a biologia fundamental. E isso significa que o grupo sanguíneo exclusivamente o Oscar não pode descender do grupo sanguíneo não exclusivamente o Oscar. No entanto, todos os outros grupos sanguíneos podem descender do grupo sanguíneo, o Oscar, após se hibridizar com AB ou AB. Em outras palavras, de acordo com a biologia fundamental, os ameríndios amazônicos não podem descender dos europeus ocidentais, nem de qualquer outro grupo ou continente e, consequentemente, são os ancestrais de todos os humanos. Os ameríndios amazônicos não podem descender de africanos ou europeus ocidentais. 2. Todos os genomas humanos apresentam diversas variantes ou mutações permanentes em seus genomas, que são uma espécie de marcadores muito seguros e excepcionais de ancestralidade e migrações. A mais enigmática, mais antiga e mais difundida das mutações e marcadores é chamada de PV92. Este marcador, PV92, aponta clara e gradualmente para longe da Amazônia, em direção ao resto do mundo e, consequentemente e finalmente, também em direção à Europa Ocidental e à África. Já sabíamos que ameríndios da Amazônia e europeus ocidentais estavam conectados, mas desta vez a migração da ameríndios da Amazônia em direção à Europa Ocidental está confirmada. O mesmo ocorre entre os ameríndios da Amazônia e o resto do mundo, pelo que se confirma a hipótese de que todos os humanos descendem dos ameríndios da Amazônia. Outras 10 provas fundamentais a favor da hipótese fora da Amazônia são apresentadas em detalhes em outros vídeos. Afinal, o que foi feito na floresta amazônica que não fazemos mais na Europa Ocidental e muito menos nos Estados Unidos, etc. Acho que nós fomos hibridizados ou nós nos hibridamos e em seguida nós obtivemos genomas instáveis, apresentando um ciclo vicioso, com mais duplicações também causando mutações causadoras de doenças. Autismo possivelmente seria um exemplo, que no final também diminuem a expectativa de vida humana e ou causam uma crise de saúde ou uma tempestade perfeita. A saúde excepcional do coração e do cérebro dos ameríndios da Amazônia foi pesquisada por cientistas, mas ficou sem nenhuma conclusão clara. Afirmo que o que faz a diferença é que os ameríndios da Amazônia normalmente se alimentam de alimentos, ainda vindos de agroflorestas enriquecidas por eles mesmos. Sempre que passam a incluir alimentos que não vêm de suas agroflorestas enriquecidas, seus parâmetros de saúde começam a se deteriorar em apenas alguns anos. Podemos concluir com segurança que encontramos pelo menos uma razão para sua saúde excepcional do coração e do cérebro, e as razões pelas quais os ameríndios amazônicos, perdem saúde sempre que abandonam alimentos de suas florestas enriquecidas. O consumo de alimentos provenientes de agroflorestas enriquecidas é parte importante do plano de ação para a existência, proposto nesta série de vídeos e e-books. Este é o fim deste vídeo, obrigado por assistir. Dê uma joinha e se inscreva em nosso canal. Dar um joinha também é uma forma de saber se você já assistiu a determinado vídeo, ou não. Espero vê-lo em nosso próximo vídeo. Tchau!